A tradição que o mal está no outro é uma tradição forte entre nós, porque ela tira a minha responsabilidade, tira o meu eu. E o que é pior é que nós temos sedução pela força do mal. Eles são mais racionais na fala, nós somos menos racionais. Isso não é uma grande vantagem e não é uma desvantagem. Porém, é uma diferença que começa na educação sobre o que significa nos Estados Unidos mentir. Quando o americano pergunta, quando você desce nos Estados Unidos, se você é terrorista ou desenvolve atividades anti-americanas ou se é ligado a algum grupo radical, todo o Brasil, olha que idiota, porque se eu fosse, eu ia mentir. E se eu não fosse, seria inútil. É que para o americano, se você mentiu neste formulário, ao ser pego por outro, você já perdeu o seu caráter primário, porque são dois crimes. Perjúrio, que é crime nos Estados Unidos, e o ato em si. Para eles isso é fundamental. Para nós, o perjúrio é um instrumento de sobrevivência. E esta relação com a verdade, ela é muito interessante, porque aqui é o micro. Aqui começa o micro. Nós podemos dizer várias coisas, mas é possível que entre este senhor e o ato anterior não haja uma comparação possível de intensidade. Isto é menos grave do que roubar dinheiro de uma empresa. Porém, existe uma linha moral que une as duas coisas e uma linha ética. Porque uma sociedade onde eu acho natural retirar dinheiro do que é público, como eu acabei de ouvir sobre a Praça Roosevelt, que foi refeita pela prefeitura, e há novos espaços urbanos, e os skatistas estão usando os bancos e os apoios e corrimão para andar. E a repórter perguntou, por que vocês fazem isso, já que não é para isso? Ele deu uma resposta clássica brasileira, porque é público. E é o contrário, o que é público tem que ser cuidado por todos, é o contrário do que ele diz. O que é privado tem que ser cuidado só por um. E o que é público tem que ser cuidado por todos. O público é a coisa mais intocável. Eu posso jogar lixo na minha casa. Eu não posso jogar lixo numa praça. Na minha casa eu tenho direito a ser porco. Eu não tenho direito a ser porco numa praça. Porque o que é público é ainda mais intocável do ponto de vista ético. Mas no Brasil o que é público, todos podem meter a mão e fazer o que quiserem. Eu posso protestar fechando qualquer rua. Ontem, ao voltar para casa, fui pego por uma manifestação estudante. Hoje, voltando do centro, fui pego por funcionários aí do Hospital de Clínicas que interromperam o Dr. Arnaldo. Não estou medindo o caráter justo ou injusto das reivindicações. Porém, eu posso interromper a vida de todo mundo porque eu tenho uma demanda. Estou pensando exatamente nisso. Como é que eu passo por cima de tudo isso? A característica básica, o mal está sempre no outro. O mal é externo. O mal são os políticos corruptos. Eles deram um golpe de Estado e chegaram lá. À força, não, eles foram eleitos. E alguns reeleitos, inclusive. Na ditadura eu podia dizer que eu não tenho nada a ver com isso, porque foi um golpe de força. Quem teve mais força se impôs. Mas na democracia, mas os votos vêm de uma região do país menos ilustrada. Os votos vêm de todas as regiões do Brasil. Ninguém ganha a presidência da República só com 9 dos 27 estados. Todos precisam da área mais populosa, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Essa é a área mais populosa. Quem faz presidente está aqui e não está em Roraima, Amapá ou no Ceará. Então, a tradição que o mal está no outro é uma tradição forte entre nós, porque ela tira a minha responsabilidade, tira o meu eu histórico. E o que é pior ainda para constatar é que nós temos sedução pela força do mal. Porque, de alguma forma, a personagem da esquerda de vocês seduz mais que a personagem da direita. De alguma forma, a personagem da direita, que é bom pai de família, trabalhador, pontual, é calmo, herdou da avó, este fleuma total de um britânico. O outro é maconheiro,
dado a festas, o outro é a personagem mais popular da família real depois da Rainha Elizabeth. Nós não gostamos muito de nerds. Apesar da advertência do Bill Gates, respeite o nerd, porque você vai trabalhar para um deles. Respeite o nerd da escola, você vai trabalhar para um deles. Nós gostamos do malandro. Quem cumpre o que a professora pede é puxa-saco. Quem não cumpre é herói da turma. E esta é uma sedução que ela é estrutural, mas essa vontade nossa, pensem numa empresa perfeita chamada Éden. Feita por Deus, não por um burguês qualquer, por Deus. No qual ele põe tudo perfeito e põe dois seres prata da casa, um feito de pó, outro do outro funcionário. 2 funcionários. O código de ética só tem uma regra, não pode comer só dessa, o resto tudo pode, só não pode isso. E eles foram lá e fizeram. Deus, gente, não o chefe. Deus. Aí eles vão para fora, tem 2 filhos, um mata o outro. 50% de homicídios na outra geração. Essa é a primeira família humana criada diretamente por Deus e bem próximo da matriz divina. Imagina nós. Então pensem isso agora, gente. No próximo Natal, pensem isso. Quem não for cristão, o próximo Hanukkah, a próxima festa de vocês, que a nossa família não é assim tão terrível. Ninguém mata ninguém na nossa família, ainda. A ideia de que o mal seja externo é uma fantasia. Lembrem que quando os aviões, em função do 11 de setembro de 2001, decidiram blindar com aço a porta dos pilotos, para impedir que terroristas invadissem aquele espaço, como aconteceu tragicamente, eles fizeram isso e isso provocou que um alemão depressivo jogasse, porque não dá para arrombar aquela porta. O mal não é externo, ele está também dentro. Imaginem um pai de família que cerque a casa com fosso, com cerca elétrica, com seguranças armados, ponha portas de aço, alarme, feche tudo e diga à sua filha: agora estamos seguros, querida Suzane Richtenstoffel. Agora a nossa família pode dormir em paz, porque nenhum bandido vai entrar. A ideia de que o mal seja externo é uma fantasia romântica. O mal habita em todos nós. Todos temos potencial para o assassinato. Todos temos potencial para tudo. E depende de uma série de circunstâncias. A ética trata de como eu trato essa natureza humana, no qual todos temos potencial muito grande. Eu não estou falando daquelas pessoas que os senhores, por terem estudado os temas médicos, conhecem melhor do que eu. Não me refiro a esquizofrênicos. Não me refiro a pessoas que têm uma perturbação estrutural mental e que, segundo me disse um amigo psiquiatra, de fato veem coisas. Não é que eles têm a sensação de ter visto. O cérebro manda a imagem da visão e do som. Essas pessoas sofrem de um mal, são uma exceção. Estou falando dos homens comuns. Estou falando dessa liberdade do mal. A marca que perturba a relação ética é exatamente que querer fazer algo tornou-se sinônimo de poder fazer algo. Porque as pessoas agora têm como regra ética a distinção apenas do seu poder. Então aqueles que podem mais, fazem mais. E os que fazem menos, fazem menos. Eu dei uma resposta há pouco no Face de uma menina que disse que não concorda eu estar escrevendo para tais e tais revistas e para tais e tais jornais, que ela acha que são jornais assim e assado. E eu disse: então, quando convidarem a você, recuse. Porque até lá vai parecer apenas inveja. Eu posso criticar alguém que se preocupa muito com a boa forma. Olha, aquele cara só faz exercício, tem abdômenes definidos, ele é obcecado. Posso, se eu também tiver. Se eu não tiver, eu devo me calar. Eu posso dizer que dinheiro não traz a felicidade, se eu for o Bill Gates ou Steve Jobs. Porque eu não sei se dinheiro traz a felicidade ou não. Então, quando eu tenho uma informação, eu posso criticar
o outro. Você estuda demais, essa obsessão com estudo. Se eu estudo tanto quanto, eu posso dizer isso. Se não, é muito curioso que isto não é uma crítica moral, mas é uma questão chamada inveja, que é a tristeza pela felicidade alheia. Eu fiquei muito impressionado ao ler há 2 anos a biografia do Steve Jobs, falecido, porque este homem de uma cabeça incrivelmente criativa, e a biografia é ótima, ele conta lá pelas tantas que o primeiro dinheiro que ele fez na vida, criança de origem síria que ele é, adotado por uma família americana, o primeiro dinheiro que ele fez na vida foi com o que ele chamou de caixa mágica, um aparelho eletrônico que roubava o sinal interurbano da AT&T nos Estados Unidos. Ele vendia esse aparelho que você, acoplando ao telefone, tornava local uma ligação interurbana. Um telefone fixo. Os jovens não sabem o que é telefone fixo. Anotem, depois o tio explica. Era um aparelho que ficava na mesa e a gente discava. Vão anotando essas palavras, depois o tio mostra com a ajuda da internet, tá? A gente discava aquilo. E às vezes a linha dava ocupada. Isso. Bem, eu não estou fazendo um julgamento moral de um homem muito mais importante do que eu. Eu estou fazendo um julgamento moral do orgulho que ele sente por isso. Uma outra biografia, que é uma biografia de um empreendedor brasileiro, que agora não é mais tão rico, ele conta na sua autobiografia, que o filho alega ter sido o único livro que leu na vida, que ele trazia joias da Europa costuradas na bainha da calça. E com um contrabando de joias ele começou a acumular dinheiro. Vejam, eu já fiz muita coisa errada na vida. Nunca contrabando de joias, mas já fiz muita coisa errada. Agora eu nunca vou me orgulhar disso. É essa a questão que eu estou trazendo à tona. Eu não vou me orgulhar de um momento de fraqueza que por falta de caráter, ou por falta de oportunidade, ou de consciência, eu fiz alguma coisa errada. Eu vou ter vergonha disso. Eu vou ter vergonha de todas as vezes que eu menti para as pessoas que eu gosto. Eu tenho vergonha, não posso me orgulhar do mal. Essa é a grande questão, porque este é o modelo de empreendedor que é apresentado ao mundo. Este é o homem que venceu porque passou por cima das regras. Uma grande empresa brasileira pede para eu dar uma palestra para os seus funcionários, dizendo: nós queremos que o senhor estimule neles o empreendedorismo. Eu disse: mas se eu estimular, eles vão sair da empresa. Porque empreendedor não combina com CLT. Vocês estão confundindo estimular a atividade, a criatividade ou a dedicação, a identidade corporativa com o empreendedorismo. O empreendedor, por natureza, é alguém que quebra as regras. E como é que eu vou querer um empreendedor na empresa? Alguém criativo? Se a primeira coisa que eu vou medir na entrevista é se ele está vestido de acordo com todo mundo. Ou seja, se o homem está de terno escuro, se a mulher está de taier com poucas joias. Se eu quero que ele tenha um uniforme, como é que eu quero um empreendedor? Se ele aparecer com cabelo roxo ou com um adereço de caveiras, eu não vou contratá-lo. O que significa isso? Que eu não estou querendo um empreendedor. A minha birra não é com o erro. A minha crítica não é moral. Olha o que Steve Jobs fez, eu nunca faria. Provavelmente eu faria, talvez pior. A minha birra é com o orgulho diante do ilícito. Então, talvez seja o ponto que nós estejamos, que as pessoas estejam se orgulhando do ilícito. Uma das alegrias dessa fase da minha existência é que eu estou cada vez mais falando para pessoas de empresas, de organismos governamentais, de associações. Tenho tido tal confiança no crescimento do debate ético no Brasil, novo em vários sentidos, que dou palestras sobre ética em Brasília, para os senhores e as senhoras saberem o ponto que eu cheguei. Falo de ética em Brasília, realmente. E acredito que, ao contrário do que possa parecer, estamos num momento especial em que o Brasil inteiro está sensibilizado pelo tema ética. Porque se é verdade que a corrupção é histórica, endêmica e estrutural no Brasil, a preocupação social com seus efeitos é muito recente. É muito recente. Nós estávamos mais ou menos acostumados que a corrupção fosse e funcionasse dentro de determinados padrões. Porque se a crise econômica é grave, nós já atravessamos outras graves. A década que vai
de 1981 a 1992, essa década perdida, proporcionalmente o desemprego, acompanhado de altos índices de inflação. Nossa inflação está mais ou menos sob controle, já tivemos inflações de 84% ao mês. A grande questão que talvez nos abale nesse momento é que nós temos poucas perspectivas políticas. Nunca devemos confundir o governo do Brasil com o Brasil. Nunca devemos confundir os políticos com o Brasil. Então, o que está em crise é um modo administrativo do Brasil, o que está em crise é um modelo de gestão, não está em crise a ideia de pátria nem a ideia de sociedade brasileira. Não está em crise o afeto que temos a essa terra. Como eu disse, não gosto do nacionalismo como provocador de guerras, não gosto do nacionalismo que me diga que eu sou superior a um francês ou a um paraguaio ou inferior a um americano. Quero a minha casa, como diz Gandhi, aberta aos ventos do país e de todos os países, mas sou brasileiro. E como brasileiro falo que é difícil. Não temos muito para onde olhar e há um esvaziamento de esperança. O nível mais baixo de confiança dos brasileiros está no Congresso. E isso é terrível para o Brasil. É terrível para nós, porque a política é a solução do problema. Os gregos consideravam que o exercício da administração da polis, a política, era a essência daquilo que Aristóteles, nos chamando de animais políticos, também lembrava que em grego a palavra para quem não se interessa por política, ela é surpreendente para nós, a palavra grega é idiota. Idiota é o ser que não se interessa por política. A política é essencial para nós, ela está presente em todos os lugares, e o atual isolamento estimulado por meios eletrônicos, por redes sociais, por aparelhos. Esse fato de que nós vamos nos isolando nos nossos aparelhos, ele é também perigoso, na medida que o individualismo nos faz crer como consciências autônomas. Vivemos em sociedade, somos zoon politikon, somos animais políticos. Vivemos em grupo, não somos isolados, somos pessoas que temos que achar uma solução em grupo. E essa solução, naturalmente, parte de comunicação. Ninguém mais ouve a ninguém, ninguém mais diz e o outro escuta. Como disse o repórter da época ao me entrevistar, nós temos um país hoje, a ideia dele não minha, onde nós começamos pela conclusão e não pelos argumentos. Ao classificar alguém de petralha ou coxinha, eu encerro qualquer argumentação e passo a dizer e a esquecer que no fundo, bem no fundo, lá no fundo, um petralha e um coxinha são brasileiros. Bem no fundo. E nós temos que entender que crise é um conceito passageiro, é um termo médico grego da medicina hipocrática. Crise passa pela sua definição, porque se ela não passar, o paciente passa. A crise obriga a repensar estruturas políticas, sociais. A crise nos faz repensar um pacto que nós viemos mantendo de forma mais ou menos endêmica. A crise estimula que cada um de nós busque o melhor de si, porque é óbvio, qualquer um dirige na Bandeirantes num dia de céu azul como hoje, com 5 pistas, a melhor estrada do Brasil. Pouca gente dirige à noite numa estrada vicinal com caminhões num dia de chuva. É fundamental, gente. As crises passam. É bem provável que a crise econômica já tivesse passado se não fosse a instabilidade política. E talvez seja uma das demonstrações da força desse país extraordinário, apesar dos seus administradores, continua funcionando. Nada mais evidente de que a empresa é sólida do que ter administradores insanos, e ela continua funcionando. E ela funciona porque as senhoras e os senhores como eu continuamos acordando cedo e cumprindo o nosso dever. Ela funciona porque, como se dizia sempre, eu devo amar ao país, mesmo quando ele não merece esse amor, especialmente quando ele não merece este amor. A Hannah Arendt dizia, como pessimista, através de seu bordão, ó vida, ó céus, ó azar, que tudo poderia dar errado. E quem acompanhava seus desenhos lembra que tudo dava errado. Logo, ela não era histérica, ela era realista. Ela não inventava dramas, ela reconhecia a chance matemática desses dramas ocorrerem. E todas suas profecias de desgraças ocorriam. É preciso para planejar na minha empresa, no meu partido,
na minha escola, no meu quartel, eu preciso de um pessimista. Porque o pessimista traz a luz da realidade. O pessimista indica para todos que não dá para melhorar sempre 100%, que o fator humano é instável, que a conjuntura econômica é maleável. É preciso ter um pessimista na equipe, mas no máximo um, que é o que a gente aguenta. E como ele já existe sempre em qualquer equipe, não é necessário contratar. Não é necessário contratar. Mas ouçam aos pessimistas meu conselho, ouçam a todos os pessimistas que dizem cuidado, pode dar errado, cuidado, o mercado não é tão fácil, cuidado, as ordens vão ser mal interpretadas. E tudo isso é verdade. Mas eu vou fazer aqui uma crítica aos pessimistas com essa imagem. A hiena está dizendo a seu amigo Lipe que o continente está distante, que a desidratação é inevitável, que a insolação é certa, que a vela é ridícula e o remo é inútil. E em tudo a hiena está correta. Mas observem, senhoras e senhores, que como todo pessimista, ela não está fazendo sêmen algum, não dá para dizer de outra forma. E aqui uma indicação muito clara, gente. Temos que ter um pessimista na equipe, temos que ouvi-lo, temos que levar em conta os riscos. Mas para trabalhar, para resolver, temos que agradecer a presença dele, convidá-lo a se retirar e agir só com os otimistas. O Brasil foi feito por otimistas. Essa pátria cresceu com otimistas, com trabalhadores otimistas. Somos otimistas diariamente, todas as mulheres e os homens, por exemplo, que passam algum creme no rosto. São de um otimismo brutal. Porque não há maneira de deter. Quem se cuida será um cadáver hidratado, né? Bonito. Vão comentar no caixão como está bem, né? Nem parece morto. Mas vai morrer igual, porque todos morreremos. O primeiro problema da ética, que é o imperativo categórico da necessidade e o imperativo do valor ético. O imperativo do valor ético é um imperativo abstrato e futuro. Nosso cérebro é treinado, segundo os neurocientistas, para o prazer imediato, que me leva a preferir a comida gordurosa, a comida saudável, que me leva a preferir o que me dá prazer agora do que me dá o prazer no futuro. Às vezes imperativos são sociológicos, eu vou fazer porque todo mundo faz. Às vezes são históricos, eu vou fazer porque sempre foi assim. Às vezes são simplesmente individuais, eu vou fazer porque aí eu me dou bem. Sejam sociológicos, históricos ou individuais, eles se tornam imperativos categóricos contra um valor abstrato. Em filosofia, diferente de moral, moral nos ensina a fazer o certo e errado porque Deus determinou. Moral é do campo teológico, é uma das possibilidades de entender moral, mas não a única. Em filosofia eu tenho que entender porque algo é errado, mesmo que ninguém saiba. Moral é definido como o cartaz que estava no banheiro da minha escola no interior do Rio Grande do Sul. As freiras colocaram o cartaz "Deus te vê" no banheiro. A filosofia teria que responder o seguinte: por que algo é errado, mesmo que ninguém te veja ou ninguém te puna? Porque sua consciência é seu juiz e não outro elemento. E aí vem a ética. E como é complicado, moral é muito mais fácil de ensinar do que ética. Moral é anterior à ética, é mais antiga que ética. E provavelmente, segundo Lacan, mais duradoura. Mas a ética faz uma pergunta diferente. Aristóteles tem dezenas de livros, mas um ele decide dedicar ao filho. Ao invés dos outros livros chamados de nomes conceituais, política, retórica, tragédia, ele vai chamar Ética Nicômaco, o nome por coincidência do seu pai e do seu filho. Aristóteles, ao escrever a Ética para o filho, nos diz logo no início que a virtude ética é adquirida pelo hábito, ou seja, não nasce conosco, diferente de Platão. Logo ele nos diz: crianças são amorais, são aéticas. Crianças são máquinas de excretar e ingerir. A definição da falta de ética é a não percepção do outro. Cabe à sociedade, aos pais, cabe às autoridades, lentamente, professores, educadores, e mostrando aquele bebê que cresce, que ele não é sozinho no mundo. No momento que eu digo que eu só quero agradar a meu filho e meu aluno, no momento que eu não entendo que a punição e o limite, dentro do que nós concebemos possível de punição, que hoje exclui a punição física,
No momento que eu entendo que eu tenho que ensinar limites, eu entendo que a ética pode e deve ser ensinada. Através de limites que as pessoas não têm por natureza. E todos podemos ter, segundo Aristóteles. Todos podemos ter esse limite. Logo, ideia de justiça, apesar de ser um signo aberto, ela tem que incluir a ideia de valores, a balança, e tem que incluir a espada, que é a força. Para Aristóteles, as virtudes não são apenas, elas têm um grau. Excesso de coragem, temeridade, um defeito. Falta de coragem, covardia, um defeito. Eu tenho que achar o grau justo da coragem. Excesso de calma, preguiça. Falta de calma, ansiedade. Calma é uma virtude que, em excesso ou em falta, levam aos seus opostos. Excesso de modéstia, pessoa depressiva, sem autoestima. Falta de modéstia, vaidade, orgulho, soberba. Tudo isso é um equilíbrio que eu tenho que atingir. Excesso de gastos, falta de gastos. Dante condena ao inferno tanto quem desperdiça o dinheiro da família, como quem não usa o dinheiro da família para o bem. Os dois estão no mesmo círculo do inferno, os avaros e os pródigos. Quem desperdiçou tudo que tinha e quem não gastou nada. Nós somos não perfeitos, mas perfectíveis. Perfeito em latim, perfectum, feito até o fim. Ninguém aqui é perfeito porque ninguém morreu. Morrer é a última experiência humana. A crença aristotélica é que eu posso ser moldado, posso crescer. Não existe, Aristóteles não diz isso, mas não existe a síndrome de Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim. Eu sou sempre assim. Gabriela, não existe isso para Aristóteles. Cada um de nós tem uma luta interna para produzir esse senso ético. Cada um de nós tem defeitos e qualidades e eu tenho que tornar meu caráter perfectível. E acima de tudo, um dos campos da ética é a inclusão do meu eu na explicação. Ou sintetizando na forma que minha mãe, de origem alemã, dizia: tudo que começa com eu é problema seu. Uma característica brasileira é excluir seu eu da resposta. O brasileiro não sabe votar. Frase comum. Então você ou não é brasileiro ou você sabe votar. O brasileiro é atrasado. Ou você é pontual ou você é estrangeiro. Você engordou? Não, foi tireoide. Eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, gente. Uns com hipertireoidismo, outros com hipotireoidismo. Dê capim para essa tireoide, corra na esteira. Você vai ver que toda tireoide reage da mesma forma. Há problema em ser magro ou gordo? Nenhum, não há nenhum problema ético nisso. O problema que eu estou citando não é a forma do corpo, mas a inclusão do meu eu nisso. Você engordou? Sim, porque eu caio de boca no quindim. Pronto, tranquilo. Tranquilo, sem problema nenhum. Eu estou trazendo à tona a responsabilidade. Uma vida sem ética multiplica os problemas. Como eu digo a um aluno que cola, o tempo que você levou fazendo essa cola é maior do que se tivesse lido o texto. Porque você não segue o caminho reto de ler o texto. Um homem ético é o homem que está no banho, toca o celular e diz à esposa: atende. Olha que homem. Que homem, gente. Seus amigos estão mandando fotos, ela diz: veja o que é, devem ser bromélias, devem ser coisas do gênero. Não é mais fácil seguir o caminho reto? Não é mais fácil dizer a verdade? Não é mais fácil não trair? Não é mais fácil seguir um caminho em que você não precisa esconder as coisas, do que ficar enredando e mentindo? Mas e qual é o problema em particular do nosso amado país? Os erros humanos são fascinantes porque eles só têm duas categorias. Ou eles são fatais ou não fatais. Sobre os fatais não há que fazer avaliação. No qual o mestre de cerimônias dizia que eu tinha vários livros publicados, silêncio, que eu era professor da Unicamp, silêncio, formado na USP, silêncio, tinha sido convidado para dar aula na Inglaterra e na França, silêncio, e aí no final disse: e ele é daqui, gente, ele é gaúcho, aí todo mundo aplaudiu. Velha característica gaúcha, né? O importante é ser daqui. É ser daqui. E é um prazer sair de São Leopoldo há 30 anos para ir a São Paulo, e tenho voltado com frequência ao meu estado, e é um prazer voltar para falar de um tema, e de um tema num momento em particular muito
importante na história do Brasil. De alguma forma, a polarização que o Brasil vive, ela é vivida há mais tempo no Rio Grande do Sul. Nós somos, por excelência, o estado de chimangos e maragatos, de colorados e gremistas. E essa bipolaridade foi sendo atualizada de muitas formas. O Brasil descobriu essa bipolaridade há pouco tempo. Vivemos um momento com complicações e eu quero tentar pensar no nosso país, tentar pensar na especificidade desse momento complexo, em que a crise econômica parece ter começado a diminuir seus aspectos mais trágicos. Inflação sob controle, juros começaram a diminuir, desemprego ainda bastante preocupante, mas a crise política não dá mostras de diminuição. Então vivemos um momento atípico e eu queria ressaltar que, em particular, quando olhamos o cenário de Brasília, é complexo pensar que no Congresso Nacional, está a alma de todo regime democrático. O Legislativo é o coração de uma democracia. Então é difícil eu, um entusiasta do Estado de Direito, entusiasta do regime constitucional, entusiasta da ideia de habeas corpus, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, ter que defender o fato de que o Legislativo é, de longe, o órgão mais importante da democracia. Para essas cenas quase cotidianas, em particular em Brasília, onde parece que a nossa classe política, especialmente no plano federal, vive em Copenhague e administra Dinamarca e inventa fundos e verbas num país à beira do colapso econômico, como se vivesse num outro tempo ou numa outra época, e exige da nação sacrifícios que o Congresso Nacional não faz. É complicado, e é complicado defender democracia. É como defender filho problemático em escola. Você o ama, mas sabe que ele é um demônio. É problemático defendê-lo, porque a diretora está dizendo a verdade. Seu filho é um capeta. Eu sei, mas eu amo. Eu amo a democracia, mesmo que ela não pareça nos amar tão intensamente nesse momento. E o ódio também está presente nas redes sociais. É espantoso. Ontem, na Biblioteca Nacional, eu comentava para um público seleto como esse, que nada me espanta mais do que o fato de que os meus odiadores profissionais são mais fiéis a mim do que os meus seguidores. Eu tenho pessoas que diariamente me mandam mensagem: eu te odeio, tudo que você escreve é uma porcaria, odeio todas as suas... E diariamente me leem. E fica a seguinte pergunta, para dar um exemplo bobo. Eu, Leandro, odeio um tempero chamado coentro. É uma característica minha. Odeio coentro. Logo, eu não compro, não uso, não consumo. Isso não me torna melhor ou pior. Gostar de coentro, preferir salsa, não é nada extraordinário. Há pessoas que parecem que odeiam coentro e diariamente comem coentro. Um colega meu filósofo, com quem dei palestra 2 dias na Bahia, disse que a coisa mais fiel do mundo é o ódio. Por isso que o amor não dura para sempre, mas o ressentimento de um ou de uma ex é para sempre. Ex é permanente, ex nunca passa. Então esse ódio demonstra também uma capacidade de transportar para um plano que às vezes é fatal. O que aconteceu nos Estados Unidos é espantoso. Um rapaz racista, já bastante grave isso. Um rapaz racista dirigindo um carro avança sobre uma multidão, atropela e mata uma pessoa. É bastante grave o grau de ódio que chega. Num momento que o presidente dos Estados Unidos se revela um incentivador de xenofobia e interpreta que a expressão Casa Branca é literal, que ela tem que ser branca mesmo. Nesse momento, os racistas que andam nas sombras se sentem incentivados a irem à luta. Racismo não é apenas crime inafiançável no Brasil, é também uma quebra de ética e é também uma imbecilidade do ponto de vista técnico-científico. Mas essas coisas
acontece. Essas coisas existem naquilo que o grande sociólogo Zygmunt Bauman, polonês de nascimento, mas morou na Inglaterra a vida inteira, Bauman diz que vivemos uma época de mundo líquido. Os jovens talvez não notem isso. Aqui há pessoas com pouca idade. Eu fui criado num mundo de certezas. Quando minha mãe nos batia, não havia dúvida nenhuma que era para o nosso bem. Éramos tratados como chantilly, bate que cresce. Quanto mais batesse, mais crescia. Quando meu pai proibia algo, não havia culpa alguma. Minha escola, Colégio São José, alemão católico, não tinha dúvida nenhuma que era errado fazer alguma coisa. Eu fui criado num mundo sem dúvidas. Fui criado num mundo sólido e não num mundo líquido. Fui criado com certezas absolutas sobre praticamente tudo. Quando faziam coisas conosco, era sempre para o nosso bem. Não havia trauma infantil. Não havia bullying. Nós tínhamos que correr. Não havia bullying na escola, para não apanhar. Porque se apanhasse na rua, apanharia em casa, por ter apanhado na rua. Não havia trauma. O trauma foi inventado num congresso depois. E essa geração foi preparada para um mundo que não ocorreu. Eu fui treinado e bem treinado por excelentes formadores no São José, na Unicinos. Por exemplo, sou portador de um diploma de datilografia. Tão útil hoje como escrever com pena de ganso. Porque quem nunca fez datilografia, qualquer pessoa com menos de 30 anos, quem nunca fez datilografia, quem não tem na cabeça o mantra ASDFG, C cedilha LKJH, quem não sabe usar liquid paper, quem não sabe usar Errorex, quem não sabe isso, digita mais rápido do que eu. Eu sou um professor que sabe fazer provas em mimeógrafos. 7 da manhã, aquela lufada de álcool. Por isso tantos colegas do magistério entraram no alcoolismo. De manhã cedo, aquele álcool nos narizes. Eu sei usar retroprojetor. Eu sei passar um fax. Isso já ficou no passado. Mas tenho dúvida entre cabo HDMI e USB, quando vou utilizar. Esse mundo líquido é um mundo de certezas voláteis, de certezas rápidas, de certezas complexas de serem mantidas. Eu trago essa imagem que eu peguei na internet há um mês. É um canadense, vocês podem ver de laranja no canto direito, é uma imagem real. Esse canadense ouviu falar que um tornado passaria perto da sua propriedade, estudou a rota do tornado, concluiu que o tornado não poderia atingi-lo e foi dar um tapa no gramado. Enquanto o mundo despencava, ele decidiu cortar grama. É um pouquinho assim que eu vejo hoje trabalhadores no Brasil. Gente que faz, gente que estuda, gente que coopera, que se associa. Nós estamos cortando a grama enquanto os tornados estão ao redor. Enquanto o mundo desaba, enquanto os poderes desabam, nós estamos trabalhando. E é importante dizer às senhoras e aos senhores que o Brasil existe por causa dessa convicção. Só podem existir corruptos no mundo porque alguém produz dinheiro. Se todos roubassem, ninguém encheria o cofre do qual o corrupto tira recursos. E é importante que haja mais gente honesta do que desonesta, senão não pode também existir isso. É preciso existir uma maioria de trabalhadores. É preciso existir gente que sistematicamente acorde cedo, vá para o trabalho, produza, volte e tenha valores. Não há sistema de segurança num shopping ou num banco que possa trabalhar com a hipótese de todos roubarem, que o sistema entra em colapso. Nenhum professor pode aplicar provas se todos os alunos colarem. A corrupção, o erro, o deslize, o equívoco, sempre são minoritários, senão o sistema entra em colapso. De alguma forma, vem uma pergunta: como nós, que estamos alçados à condição de líderes, como nós enfrentamos esse momento no qual se espera muito do líder? Porque creiam-me, não importa que tipo eu seja, no momento que eu assumo qualquer liderança, eu vou concentrar energias, anseios e expectativas
que antecedem muito a minha gestão. De pessoas que querem coisas há muito tempo e vão esperá-la e demandá-la de mim agora. É natural que onde haja mais expectativa exista também maior demanda. É natural que entre o fracasso e o sucesso, nesse salto que diariamente temos que dar, tanto no dia a dia quanto no médio e longo prazo, existe a pergunta: o que faz com que grandes empresas quebrem, mesmo tendo situações excepcionais? Quando eu saí para o doutorado em São Paulo há 30 anos, meu pai ofereceu 3 possibilidades. Eu poderia ir de Varig, de VASP ou de Transbrasil. Nenhuma das 3 existe mais. Quem não andou de Varig não imagina o que seja um voo. Quem está acostumado hoje aos aviões atuais não imagina o glamour de um voo da Varig, com talheres de metal, de prata na classe executiva. Aeromoças eram todas bonitas, a comida era abundante. Eu cheguei a consumir feijoada na Transbrasil, feijoada num voo, e vinha com tudo, laranja, couve, num voo. E hoje a mulher pergunta: doce ou salgado? E toca um pacotinho para isso. Eu nunca estudei o case da Varig para saber a exata razão, sei que tem a ver inclusive com planos econômicos de congelamento de passagens, mas a Varig controlou praticamente o mercado aéreo nacional e tinha praticamente o monopólio do mercado brasileiro internacional. E quebrou. Não estudei o case para poder falar. Mas se nós pensarmos nas mulheres que mais vivem no planeta Terra, mulher vive mais que homem, a expressão sexo frágil é uma contradição. Mulher dura mais na infância e dura mais na velhice. Mulher vai mais a médico, mulher é menos violenta e como tal morre menos por arma de fogo. Mulheres têm longos períodos de viuvez, homem não fica viúvo, não? O homem já sai da missa do 7º dia da falecida já olhando as amigas e já dando o próximo salto, que o homem não fica sozinho. Mulheres viúvas muitas vezes consideram-se livres, vão ser felizes, enfim, choram o falecido, mas a sua lágrima mistura a dor do que passou e a alegria da liberdade. E de todas as mulheres que duram mais, as japonesas são as que mais duram. A maior quantidade de centenárias do planeta Terra está no Japão. Entrevistas com essas mulheres tentam responder a seguinte questão de sucesso: o que leva um ser humano a se tornar um supercentenário? Supercentenários são as pessoas com mais de 110 anos. O que leva alguém a ser um supercentenário? E as japonesas dão a resposta que eu leio sempre com atenção. Uma diz com clareza: nunca bebi, me afastei do álcool. Nunca coloquei álcool na boca, por isso cheguei a 112. A outra explica: todo dia uma dose de saquê para relaxar à noite, tenho 114. A outra diz: foquei na família, meus filhos, netos e bisnetos, não casei e sem preocupações cheguei a essa idade. Uma diz que faz exercício diariamente, a outra que é religiosa, a outra diz que nunca se exercitou e assim não desgastou as juntas e está intacta. Uma atribui ao budismo, outra ao peixe, outra ao ar que ela mora, outra se manter focada na família e nos empreendimentos. Em resumo, não tem nenhuma fórmula. Nós não sabemos por que as pessoas duram muito. Eu tenho condições matemáticas. Coma com equilíbrio, faça atividades físicas supervisionadas, visite um médico, tenha ancestrais longevos, isso é importante, que você aumenta a grade matemática da sobrevivência. A grade matemática. Mas o que explica um ser humano imortal como a Rainha Elizabeth II? O que explica isso? Uma Highlander? Não sei. Ela própria não sabe. O príncipe Charles não sabe e lamenta diariamente, porque ele só exercerá o cargo por falecimento da administradora, que é a sua mãe. Nós não temos uma fórmula exata, mas tudo que eu falo de administração ou de saúde é a grade matemática.
Tal como São Paulo, tal como Rio de Janeiro, Porto Alegre é uma cidade que infelizmente enfrenta altos índices de violência, tal como qualquer grande cidade. Significa que se eu sair pelo Parque da Redenção com notas de R$100 me abanando à noite, a chance de eu ser assaltado é grande. Porém, os ladrões podem observar e dizerem: é um golpe. Essa pessoa está querendo uma pegadinha, e não se aproximarem, porque ladrão não é burro. Gente honesta pode ser burro, ladrão não pode ser, né? Então não vai assaltar. É a chance matemática. Se eu comer moderadamente, se eu fizer exercício, eu aumento a chance. Se eu comer apenas picanha gorda dia e noite, pelo menos evito Alzheimer, porque não vou chegar à idade de desenvolver Alzheimer, né? Vou morrer bem antes de chegar às doenças degenerativas. Então, eu não tenho uma explicação clara. Em geral, a autoajuda, as fórmulas empresariais, esses livros de mercado costumam dizer 10 passos para o sucesso, 5 coisas para você se tornar sexy. Eu tenho a sensação que a pessoa que compra o livro 5 passos para ser sexy, ao final do livro não é sexy. Eu tenho a sensação que quem compra o livro A Cabeça de Steve Jobs, ao final não se torna um Steve Jobs, porque Steve Jobs nunca leu esse tipo de livro. Ele nunca buscou essa fórmula. Hoje nós temos o óbvio. Eu não sei o que acontecerá amanhã. Eu não sei quem nos governará amanhã. Eu não sei em quem votar em 2018. Sou um especialista em política e temo que a cédula vai me apresentar como candidato Satanás, Lúcifer, Capeta, Cramulhão, Demônio, Beelzebul. E aí só a minha recomendação subjetiva, não é uma regra. Votem em demônio novo. Um demônio que nunca exerceu o poder no inferno, porque pelo menos ele tem ideias. Votar em demônios experientes pode significar repetir aquela faceta do inferno que a gente já conhece. Mas eu não sei o que acontecerá. Eu não previa, ao me formar em História na Unicinos, em 1985, eu não previa que eu seria convidado para estar aqui hoje. Eu não previa que eu seria uma pessoa exposta à mídia ao estudar História e Filosofia. Eu não previa nada disso. Eu me formei para ser um professor. Creio que o governador Sartori se formou também para ser um professor. Não era, suponho, pena que ele não esteja aqui para redarguir, que o governador tenha na sua infância em Farroupilha dito assim: eu vou estudar bastante porque um dia governarei esse estado. Essas coisas acontecem. Acontecem mediante, claro, um desejo nosso, mas elas não são tão lineares. Se eu, ao dar o sim no altar, soubesse tudo o que iria acontecer no casamento, pelo menos o sim não teria saído tão rápido, nem se aceita para o resto da vida. Opa! Se eu já soubesse como seria o resto da vida. A incerteza é uma marca da espécie humana. Mas existe uma coisa importante. Uma chave. E essa chave se chama preparo. Eu não sabia o que aconteceria, mas estudar me trouxe até aqui. Eu não sabia até onde eu iria, mas a dedicação a línguas, ao método, tomar decisões sábias quanto à saúde, me trouxeram até aqui. Eu não sabia tudo o que poderia ocorrer, mas ter entrado na USP e não ter entrado na turma da maconha ajudou bastante. Ainda que curso de humanas na USP sem maconha tenha dado um isolamento social também muito grande. Eu não sei o que haverá com cada cooperativa, com cada iniciativa, com cada empresa daqui para os próximos 10 anos. Ninguém sabe. Mas o preparo vai fazer toda a diferença. Santo Agostinho propõe essa linearidade, passado, presente e futuro, um futuro incerto, um futuro que pertence a Deus na ótica de Agostinho. E eu não tenho nunca a possibilidade de sair desse presente contínuo que eu estou, já que o futuro nunca chega e o passado sempre já está para trás. Mas vamos substituir essa ideia, o passado como experiência, o que cada uma e cada um trouxeram a esse momento aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O que todos nós trouxemos é a nossa experiência, o que nós estamos fazendo aqui nesse encontro é ação, e o que nós pensarmos preventivamente para o futuro, que nós trouxermos preventivamente para o futuro, trata-se da estratégia. A estratégia é a capacidade de antecipar-se ao futuro.
Logo, hoje à noite, a minha fala e a fala do governador já serão experiência. E haverá uma ação hoje à noite. E o sábado se tornará estratégia. A capacidade de enfrentar o futuro é a capacidade de permanentemente ser estratégico. Permanentemente aprender com o erro, que é a mensagem que a estratégia nos manda como entidade. Erro quer dizer mude a estratégia. Tome mais cuidado com isso. Como diria uma senhora italiana num conto de Veríssimo, os cogumelos todos comestíveis, alguns apenas uma vez. Mas todo cogumelo é comestível, não tem cogumelo não comestível. Só que alguns não repetem a experiência. Os erros não fatais, todos os outros, são aqueles erros que nos trouxeram até aqui. Eu hoje sou menos ruim como professor, porque eu já fui pior. Eu hoje escrevo menos mal do que escrevia há 30 anos, porque já errei bastante. O erro é sempre o que nos torna perfectíveis e não perfeitos. Erramos sempre. Pensem apenas numa habilidade que cada uma e cada um daqui exerce há 30, 40, 70 anos. Andar. Diariamente. Desde 1 ano de idade. Andar. Vocês andam a idade de vocês menos 1. E ainda tropeçam. Logo não há treinamento que impeça o erro. Mas hoje tropeçam menos do que tropeçavam quando tinham 2 anos. E provavelmente tropeçam menos do que tropeçarão com 98. Ou seja, o treino tem significado. Ele apenas não impede o erro. Administrar é entrar num processo de treino permanente. Administrar é saber que eu tenho que ser tirado da zona de conforto. A zona de conforto é, de longe, a maior inimiga de qualquer sucesso na vida. Quando éramos jovens, nós tínhamos uma energia muito grande. Muitos daqui fizeram como eu. Eu estudava e já dava aulas, trabalhava. Muitos daqui, como eu, comecei dando aula numa escola estadual em 2 Irmãos e morava em São Leopoldo. Pegava o ônibus, Wendling, ia para 2 Irmãos, levava lanche porque não tinha dinheiro para comprar lá. Ficava lá o dia inteiro, voltava à noite até Novo Hamburgo e pegava um ônibus para ir até São Leopoldo. E aí ia a pé para casa. E eram anos de entusiasmo, e depois fiz assim na pós, e fui morar fora. Eram anos de contenção de despesas, muita energia, muito foco. Nos divertíamos com pouco. Uma das características da idade é que a gente vai ficando mais caro com o tempo. Daí chega aquela etapa que muitos dos senhores e das senhoras estão, já formados, emprego já estável, a renda não é a perfeita, é a suficiente, a família já se estabeleceu, entramos na área da repetição por inércia. É aqui que morrem os grandes projetos. Lembrem-se, aqueles que casaram, dos primeiros meses do casamento. Aquele cuidado com a higiene pessoal, por exemplo. Aquele cuidado com a roupa de baixo. Com o tempo, exatamente porque o casamento é bom, exatamente porque ele traz alegria, felicidade e conforto, eu vou ficando mais tranquilo, a cueca vai ficando mais arejada, perdendo sua consistência molecular. As calcinhas, que no namoro eram vermelhas, pretas, de renda e seda, vão se tornando beges, de algodão, lavadas no box infinitamente, até criarem bolinhas e lá de penduradas. O casal passa a usar abrigo em casa, o homem passa a beijar a mulher na testa, a única região não erógena do corpo humano. O beijo na testa é o epitáfio da sexualidade. Aqui jaz o sexo, quando você beija na testa. Tem gente que tem excitação em vários lugares, mas ninguém tem na testa. Ninguém chega e diz, lambe a minha testa. Ninguém diz isso no planeta Terra. Passo a chamar minha esposa de mãe quando nasce o primeiro filho, que é para garantir que não haja mais nada, porque é minha mãe. Afinal, mãe é uma palavra muito simbólica. Desde Édipo, ninguém deita com a sua, pelo menos. E finalmente o casal chega a um tal estado de tranquilidade, de desleixo, de zona de conforto, que rompe a última barreira. Passam a usar croque.
A partir desse momento, acabou qualquer possibilidade, qualquer contato. E, curiosamente, é bom. Os jovens não nos escutem, mas é bom. Curiosamente, é bom exatamente que você não precisa de nenhuma cenografia. Só que a chave para tornar um casamento importante e interessante é a capacidade de reinventá-lo, que é a mesma de uma empresa. A pessoa que casou há 20, 30, 40 anos não existe mais. O rapaz loiro que disse sim deu origem a mim. Não existe mais aquilo. Não existe mais aquele ser. Aquele ser se foi. E eu preciso reinventar. Querer manter o que era, ou querer mudar o que eu tenho, é a chave de fracasso dos casamentos e das empresas. Ah, mas meu pai fazia assim. Há 20 anos fazemos desse jeito. No meu tempo era assim. Bem, passou. Deus inventou uma das melhores técnicas para renovação de modelos e paradigmas administrativos. Chama-se morte. Ele mata uma geração e a outra vem. Quando as pessoas não morrem, elas começam a incomodar. Como dizia um colega meu na Unicamp, eu fundei esse departamento. Eu disse, então, professor, não o afunde. Já que o fundou, não o afunde. Não, a melhor coisa que a gente pode fazer em determinado momento é entender que as premissas que me trouxeram até aqui foram válidas para me trazer até aqui, mas não serão válidas depois. Ousar ou repetir. Ficar onde não está tão bom ou ir para onde possa ser melhor. Essa é uma grande questão. Tem um momento que você acha que não está tão bom no emprego. Tem um momento que você acha que não está bom na empresa, mas você já não quer mais pagar o ônus da incerteza de empreender. É nesse momento que muitos anos antes do seu corpo morrer, seu espírito morre. O espírito raramente morre junto com o corpo. Quase sempre ele morre antes. O corpo é a última coisa a se despedir da vida. Há corpos jogados em hospitais há muitos anos sem espírito. E há pessoas vivendo sem espírito em plena saúde. Ainda andam, ainda têm energia, mas não têm mais espírito. Vou usar uma metáfora agrícola em homenagem a meu avô imigrante, que criava galinhas e porcos. Até a terceira semana, um pinto, se romper a casca do ovo, morre. Ele não tem condições de viver no meio ambiente. Se ele não romper no 21º dia, ele morre. Tudo que me protege me sufoca. Tudo que me serviu para vir até aqui, em algum momento, vai me atrapalhar. Como eu tenho dito, a fórmula mais exata para eu produzir um imbecil é mimando. Mimo é a fórmula infalível para produzir um ser humano idiota. Basta protegê-lo totalmente do mundo. E ele vai chegar ao mundo como um pinto incapaz de romper a casca. Quem mima filhos lança uma mensagem equivocada. A mensagem de que essa criança vai encontrar, quando adulto, pai e mãe. Ela não vai encontrar pai e mãe, ela vai encontrar genro, nora, chefe, síndico e sogra. E ela não está preparada para isso. Ela está preparada para pai e mãe que dizem sim e acham maravilhoso tudo que ela faz. Cabe aos pais proteger, alimentar, amar, vacinar, impedir predadores, mas deixar cair e esfolar o joelho, deixar ir mal na escola se for culpa dela, e fazer entender que a cada ação corresponde uma reação. Se você perdeu a prova, é um problema seu. Ou dizendo que minha mãe insistia com tanta delicadeza pedagógica, todo problema que começa com eu é seu. É seu, não precisa nem trazer. Eu estou cansado, morra, é um problema seu. Não me traga problemas que começam com eu, só traga problemas que começam com nós. Eu é um problema seu. O cérebro humano funciona da seguinte forma. A gente aprende isso lendo neurocientistas, como Antônio Damasio, Suzana Herculano Holtz. Eu sempre obtenho e quero e busco a recompensa mais imediata. Comer esse donut é mais prazeroso que comer uma alface. A alface vai causar benefícios a médio e longo prazo. O donut vai causar um prazer imediato.